Caras e caros camaradas, caras e caros amigos, é bom sentir que o valor da liberdade pelo qual o nosso camarada fundador Mário Soares deu a sua juventude e deu a sua vida continua vivo no coração do Partido Socialista. Porque ter-vos hoje aqui significa que há militantes que gostam de ouvir as propostas, gostam de conhecer as ideias, gostam de as debater, porque entendem que é assim que se constrói a democracia dentro do Partido Socialista e é com essa qualidade da democracia interna que nós poderemos também construir uma democracia mais qualificada no país. Quero por isso agradecer-vos a vossa disponibilidade para que num sábado ao fim do dia, depois de uma semana de trabalho e muitas das vezes também um sábado de trabalho, aqui nos possamos encontrar para partilhar as ideias que temos para o PS e as ideias que temos para o país. Bem-aja e muito obrigado. Permitam-me, caras e caros camaradas, que agradeça à Berta Nunes as palavras e o apoio, as palavras generosas que apenas têm justificação por ser uma amiga de há muito tempo e de eu também encontrar no município de Alfândega da Fé boas práticas de serviço à comunidade local, aos seus eleitores e aos seus cidadãos. Aqui, aliás, pude estar numa das candidaturas, quando foi candidata e o Eduardo partia também já para essa eleição, na sua preparação para vir a ser o candidato à Câmara Municipal. E é por isso que tenho muito boas memórias também de aqui. Na altura, num comício, junto a uma igreja, aqui numa das freguesias deste município. E é bom estar aqui hoje, talvez num dos primeiros momentos em que os candidatos estão junto dos territórios da baixa densidade e da coesão territorial, para vos dizer que podem contar comigo, porque conheço as vossas aspirações, porque as senti também na minha vida e porque no desempenho de funções políticas procurarei colocá-las no centro das minhas prioridades de opção para o nosso país. Berta, muito obrigado. Eduardo, muito obrigado pelo teu apoio também. E obrigado por aceitares estar também tão empenhado nesta candidatura. Permitam-me ainda, camaradas, que deixe ficar uma palavra especial ao Carlos Guerra. Conheci-o, ele tinha responsabilidades no Instituto da Conservação da Natureza. E pudemos, na altura, participar nos chamados sessões na aldeia. Eram serões na aldeia que permitiam estar horas e horas a ouvir os atores do desenvolvimento, os atores do território, desde os autarcas de freguesia, aos presidentes dos municípios, aos responsáveis do turismo rural, às instituições particulares de solidariedade social, aos pequenos investidores na agricultura, no comércio e na pequena indústria. Ouvi-los horas e horas e com essa capacidade para sabermos ouvir, aprender com as pessoas. Aprender não apenas sobre aquilo que são as suas dificuldades, mas também aprender com elas a construir as soluções que mais se adequam à resposta a essas dificuldades. Foi numa dessas sessões que contámos com o Carlos Guerra. E disse-lhe na altura, salvo erro, em Sinfãs, numa dessas noites de outono e inverno, chuvosa e de nevoeiro, que me identificava totalmente com a forma como ele concebia a coesão e o desenvolvimento rural. E é por isso que tenho gosto em que integre esta equipa como mandatário e que tenhamos alguém que tenha um pensamento tão estruturado para me dar os contributos que entender nesta caminhada, que espero que venha a ser uma caminhada para servir o nosso país. Carlos Guerra, muito obrigado. Quero cumprimentar o sobrinho Teixeira, alguém que presidiu ao Instituto Politécnico de Bragança, que foi secretário de Estado do Ensino Superior e tem sido um elemento ativo desta região,
também com uma visão estratégica para o modo como o ensino superior deve contribuir para se articular com as dificuldades das comunidades, para que com o conhecimento, com a aprendizagem, com o saber e com a cultura, se pode não apenas elevar a cidadania, elevar as condições para que cada mulher e cada homem se possam realizar mais plenamente, mas também como mais facilmente e com esse conhecimento nós podemos transformar as condições de vida em oportunidades de vida, em projetos de vida e em projetos de desenvolvimento. Sobrinho Teixeira, é um gosto muito grande também ter-te aqui e saber que temos também o teu filho, que já é um jovem militante, que queremos que dê continuidade a este testemunho dos valores e dos ideais do PS, os ideais da justiça, da igualdade e da liberdade. E por isso, muito obrigado, caro Sobrinho Teixeira. Quero saudar o nosso Presidente de Câmara, médico, Presidente de Câmara. Aliás, essa região tira muitos médicos ao Serviço Nacional de Saúde. Era uma médica, é um médico, e nós precisamos de médicos no SNS. Queria agradecer ao nosso médico, querido amigo, autarca, também exemplar, com quem pude estabelecer compromissos em relação ao futuro. E aquilo que eu lhe quero dizer é que, no que depender de mim, e enquanto eu puder, pode contar com essa palavra para honrar esses compromissos em relação a Macedo, que é uma terra que tem sabido servir com sentido de serviço público e grande entrega e sentido de missão. Quero saudar-vos também, permitam-me que saúde não sei se ainda continua, uma vossa jurista, advogada, que esteve na Ordem dos Advogados. E ainda está. Quando eu era secretário-geral adjunto, promoveu mesmo vários encontros com a Ordem e fez a ponte com a Ordem dos Advogados para podermos também com eles dialogar sobre aquelas que eram as questões ligadas à Justiça. E quero por isso também agradecer-lhe o facto de aqui estar connosco. Caras e caros camaradas, autarcas de freguesia, camaradas, militantes, simpatizantes, quero dizer-vos que é com gosto que aqui estou. E permitam-me que vos dê conta do seguinte. O mundo vive, como já aqui foi dito, momentos muito difíceis. Temos uma guerra na Europa que está a ser mais duradoura do que aquilo que se podia pensar. Temos agora uma guerra no Médio Oriente. Temos uma polarização política e uma radicalização das sociedades, com os extremismos a procurarem colocar em causa os valores e a confiança nos valores democráticos. E eu julgo que, se perguntarmos aos portugueses o que é que desejam nesta altura, eu estou convicto de que aquilo que os portugueses desejam nesta altura é mesmo previsibilidade, estabilidade, segurança e confiança no futuro. Camaradas, eu quero dizer-vos que, no meu entender, há uma resposta à qual todos os militantes devem responder nesta hora. E é por isso que eu vos peço a todas e a todos que procurem utilizar os números de telefone dos vossos camaradas, amigos de todo o distrito, e procurem colocar esta pergunta aos nossos camaradas. Camaradas, onde é que o PS pode ir buscar os votos para ganhar as eleições? Eu estou convicto também de que não é à nossa esquerda onde hoje já não há votos para ir buscar, porque se foram exaurindo eleição a eleição. Onde nós podemos ir buscar votos e apoio é ao grande centro político, social, democrático, que é aquele grande centro político e democrático que deu as grandes maiorias aos partidos, aos principais partidos do nosso país. Fosse ao PPD, fosse ao Partido Socialista, e que deu as grandes maiorias aos próprios Presidentes da República. É nesse grande centro político e social democrático que está o nosso espaço político, o espaço do PS, e que nós nunca poderemos perder. Porque sempre que, à partida, admitimos coligações antes de ir mesmo à disputa eleitoral, aconteceu com o Jorge Sampaio, aconteceu com o Vítor Constâncio, o que aconteceu foi que o PS perdeu as eleições. Nós temos que partir para esta eleição precisamente ao centro. E há aqui uma pergunta que se impõe. Qual dos candidatos tem melhor perfil para ir buscar esse eleitorado do grande centro político democrático? Estou convicto, sem falsas modéstias, por aquilo que vou sentindo na rua, pelas mensagens, pelas centenas de mensagens que me chegam à candidatura, de que quem tem condições para ir buscar esse grande eleitorado moderado do centro político e democrático sou eu e é a minha candidatura.
Caras e caros camaradas, e porquê é que entendo que tenho esse perfil adequado para, neste momento tão exigente, responder aos desafios que tem o país? Permitam-me que aqui sublinhe 3 ou 4 notas, em certa medida já sublinhadas por quem me antecedeu. A minha experiência como autarca. Quando eu cheguei à Câmara Municipal, Baião estava entre os municípios que tinha maior taxa de abandono e de insucessos escolares do país. Em 10 anos, nós ficámos entre os 15 melhores nas taxas de abandono e de insucessos escolares. Nós estávamos entre os municípios que tinham menor cobertura com o médico de família. Em 10 anos, ficámos entre os municípios que tinham maior cobertura com o médico de família. Lembro-me bem de ter lançado as primeiras experiências, não apenas de infraestruturas novas para os médicos, de arrendamento de habitação e de alojamento para os jovens médicos que foram viver para o Concelho de Baião, mas também a primeira experiência das unidades móveis de saúde, que recebeu, aliás, um prémio de boas práticas no território nacional. E lembro-me bem da importância que teve essa unidade móvel de saúde, porque eu fiz o porta a porta, fui falar com as pessoas. E o que é que eu ouvi das pessoas, particularmente das mais idosas, dos mais velhos e dos mais isolados? É que tinham que se deslocar ao centro de saúde, perder um dia inteiro para irem ao médico para que lhes prescrevesse os medicamentos. A unidade móvel de saúde deu uma resposta imensa, do ponto de vista dos cuidados preventivos, dos cuidados e dos rastreios que fazia aos mais idosos, da prescrição de medicamentos. É por isso que muitas das vezes as questões não estão nos recursos financeiros, está na abordagem que nós fazemos dos problemas e como nós envolvemos as pessoas para resolver esses problemas. Mas o mesmo... Fui na altura presidente do Conselho da Comunidade, que tinha a responsabilidade pelos cuidados primários de saúde, que envolvia 5 municípios, 250 mil pessoas. E pude formar para mim um juízo muito importante sobre onde está o nó górdio para nós conseguirmos resolver o assunto dos cuidados de saúde, tendo em conta o envelhecimento da nossa população. O nó górdio está mesmo na capacidade de reforçarmos os cuidados de saúde na comunidade. Por quanto mais capacitados estiverem os cuidados de saúde na comunidade, nomeadamente trabalhando em rede dos cuidados de saúde, do centro de saúde, do médico de família, com as instituições particulares de solidariedade social, com a misericórdia, nós conseguiremos encontrar respostas mais integradas para as pessoas, não tendo elas necessidade de se deslocarem para as urgências hospitalares, concentrando a procura nas urgências hospitalares. Porque a resposta pode estar mais próxima, porque em regra, e como se sabe, 30% da procura das urgências hospitalares são falsas urgências e que poderiam ser resolvidas a montante próximo das populações se houvesse resposta próxima das populações. Aprendi outra coisa muito importante também, é que nós, mesmo em relação aos exames de diagnóstico, precisamos de um choque tecnológico na saúde, por forma a que o médico de família, que está no centro de saúde, possa interagir com as unidades hospitalares onde estão as especialidades, para que avaliem os exames de diagnóstico e para que emitam os relatórios para quem está junto das populações, sem que as pessoas tenham que se deslocar para os grandes centros urbanos, perdendo dias e dias para conseguir uma consulta, meses à espera de uma consulta. E, portanto, esta melhor integração de redes, a melhor proximidade e a avaliação das necessidades, essa é a razão porque, ainda amanhã, vou almoçar com o Presidente das Instituições Particulares de Solidariedade Social, o Padre Lino Maia, e também com o Presidente da União das Misericórdias, para precisamente com eles procurar assumir claramente esse objetivo. Neste momento tão urgente, nós temos que dar 2 respostas que são também urgentes. Uma é de garantir um acordo com estas instituições sociais para garantir que elas nos podem auxiliar nos exames de diagnóstico, nas consultas e nas cirurgias e também conseguir garantir um projeto que, sem falsas modéstias, nasceu quando eu estava como secretário-geral adjunto de uma conversa com as IPSS e com o Ministro do Trabalho e com o Ministro da Saúde para lançar o programa denominado Regressar a Casa, porque há 1.500 camas ocupadas nos hospitais por idosos que não têm retaguarda familiar e que apenas estão nos hospitais porque lhes falta uma retaguarda de proximidade junto do domicílio e dos locais onde nasceram, onde cresceram, onde se desenvolveram e onde se sentem mais seguros. Caras e caros camaradas, aprendi também nas comunidades portuguesas, como aqui foi dito, e não me vou deter muito tempo, mas aprendi mais profundamente o que significa o valor da proximidade para a diáspora portuguesa no mundo.
A diáspora portuguesa, como a Berta Nunes pôde testemunhar, é uma das nossas mais importantes forças do país. Aliás, o sobrinho também me acompanhou nas campanhas de informação sobre o ensino superior no nosso país. Em Bordeus, por exemplo, naquela grande feira portuguesa. E o que é que fundamentalmente se detecta nessa nossa diáspora que se encontra espalhada por todo o mundo? 5,7 milhões de portugueses e de lusodescendentes. Em primeiro lugar, um grande amor à pátria. Um amor que nós muitas das vezes temos dificuldades em compreender porque aqui estamos e não valorizamos na plenitude o sentimento de ligação à nossa pátria. Por outro lado, o valor que tem na afirmação de Portugal no mundo, pela nossa língua, pela nossa cultura, pela capacidade que tiveram para criar riqueza, para empreender, para progredirem, para se autodeterminarem nas condições de vida. Mas também pelas condições que têm para investir no nosso país. Tantos são aqueles que investem nas suas terras de origem e que contribuem para o nosso país. Pois, se há algo que me ficou das comunidades, foi esse sentido também de valorização da proximidade. Estar juntos, portugueses, quando eles passaram momentos mais difíceis. Já aqui foram dados exemplos. Vou apenas dizer-vos o seguinte: houve mesmo momentos em que, há testemunhas disto, que vos vou dizer, em que a minha vida esteve mesmo em risco. A minha e de quem me acompanhava. Mas estivemos onde os portugueses precisavam de nós e sentimos que esse contributo foi um contributo importante para que sentissem que o Estado não é uma entidade abstrata. O Estado é feito por todos nós. E que o Estado se pode humanizar quando se coloca ao serviço das pessoas. Não é algo distante. É por isso que também sempre vi assim as minhas funções como Ministro ou como Secretário de Estado. Vi como uma missão, como um serviço e não como um título para exibir e para me distanciar das pessoas. Essa nunca foi a minha forma de ser, nem nunca foi a minha forma de estar. E essa característica é muito importante nos dias que correm. Caras e caros camaradas, caras e caros camaradas, aqui também já foi dado conta daquilo que foram os desafios que me foram colocados no desempenho das funções de Ministro da Administração Interna. Tinha 4 grandes desafios: a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a estabilização do sistema de emergência de comunicações do Estado, a valorização das condições de vida e a estabilização das nossas forças de segurança e também a preparação dos próprios incêndios florestais, em articulação com as forças e serviços da Proteção Civil. Ao fim de 1 ano e meio, se me perguntaram se tenho a consciência tranquila de que tudo fiz para que tudo decorresse com normalidade, com tranquilidade e honrando o compromisso que assumi com os portugueses e a lealdade que assumi para com o Primeiro-Ministro, sim, eu digo-vos, foi com toda a lealdade que servi o meu país e com toda a lealdade que servi o meu Primeiro-Ministro. E pude aprender algo muito importante. Nós podemos ser independentes e manter a nossa independência mesmo com a nossa lealdade às nossas equipas e a quem nos convida para trabalhar nessas equipas. E, portanto, por um lado, esta cultura de serviço público, mas também estes valores que me guiaram sempre na minha vida, fazem com que entenda que neste momento deva colocar-me à disposição dos camaradas para servir o PS, mas para servir os seus valores, os seus princípios, colocando-os ao serviço do nosso país. E quais são esses valores fundamentais? Em primeiro lugar, a compatibilização entre a liberdade e a igualdade. E a procura realizar as suas vidas o mais plenamente possível, removendo as desigualdades, removendo a pobreza, removendo os obstáculos à concretização de qualquer vida, independentemente do local onde se nasce, da família onde se nasceu, independentemente das condições de partida. Temos que remover esses obstáculos. É nessas funções que faz sentido a política pública e que faz sentido o Estado, para criar igualdade de oportunidades, para criar igualdade de oportunidades e para que ao longo da vida todos se possam realizar o mais plenamente possível. Mas devemos construir essa liberdade e essa autonomia para construirmos também uma sociedade de progresso,
Uma sociedade que tolera a diferença, que compreende a diferença, que aceita a diferença, que estimula a diversidade de opiniões. Uma sociedade que seja pluralista. E é por isso que defende um Partido Socialista Europeu. Foi, aliás, a razão porque Mário Soares, quando decidiu aderir à Comunidade Económica Europeia, das primeiras medidas que tomou, na altura o José Medeiros Ferreira, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi a Estrasburgo, ao Conselho da Europa, em primeiro lugar subscrever a Carta dos Direitos Humanos Fundamentais. Porque é ali que estão os valores fundamentais que inspiram a nossa Constituição de 76. E é em função desse compromisso que nós então depois fazemos o pedido de adesão à Comunidade Económica Europeia. E fizemos-lo não por razões económicas. Por vezes a direita acusa-nos de estarmos de mãos estendidas em relação à Europa. Não, nós contribuímos muito para a Europa. E somos beneficiários também das políticas de coesão europeias. Porque nós, quando decidimos estar na Europa, quisemos estar na Europa porque entendemos que era lá que nós poderíamos consolidar as nossas liberdades, as nossas garantias, o modelo de vida europeu, progressista, aberto, compreensivo ao mundo. Essa foi a razão porque nós aderimos à Comunidade Económica Europeia. Não foi uma permuta para lá irmos buscar recursos financeiros. Não. Foi por um modelo de vida, por um modelo de sociedade. Naquilo que o Mário Soares dizia, nós queremos o progresso material, mas queremos também o progresso moral. É isso que nós queremos também no Partido Socialista. Camaradas, e temos um compromisso muito claro para o futuro imediato, porque não vale a pena estar também com grandes recriações. Quais são os compromissos imediatos que o país tem? O primeiro compromisso imediato é cumprir o Orçamento do Estado. E o Orçamento do Estado é um bom orçamento para a nossa vida coletiva. É um orçamento que, por um lado, valoriza os rendimentos das famílias e valoriza particularmente os rendimentos daqueles que mais necessitam de um olhar atento do Estado, as crianças e os idosos. E nestes, a valorização das pensões. Continuar a valorizar as pensões dos mais idosos. É uma das prioridades do nosso orçamento. Mas valorizar também os rendimentos, particularmente dos trabalhadores. Continuar a valorizar os salários. Os salários, não apenas o salário mínimo, mas também a valorizar os salários médios. Não apenas pela valorização remuneratória, mas também pela redução dos impostos em sede de IRS, que é uma forma de valorizar os salários, de valorizar o trabalho. Mas também acreditamos nesta proposta do Orçamento do Estado e temos que a defender porque ela estimula o investimento público, que é algo que é tão caro à esquerda e à esquerda democrática. O investimento público com as prioridades certas. O investimento público na modernização das infraestruturas de transportes e de mobilidade. O investimento público na valorização das condições de saúde e nas infraestruturas de saúde. A valorização, nomeadamente nas políticas de construção de habitação, particularmente habitação para os mais jovens. E aqui permitam-me que vos diga que queremos dar um passo em frente em relação a estas medidas. O Governo já fez muito, nomeadamente tomou decisões para apoiar os custos com os empréstimos à habitação, tem políticas para valorizar o apoio às rendas, tem hoje já contratualizados com os municípios a construção de habitação, numa política que visa criar cerca de 30 mil habitações até 2026, 2027, com recurso do Plano de Recuperação e de Resiliência. Mas permitam-me que vos diga que é preciso ir mais longe. E eu quero assumir aqui convosco que vamos assumir na nossa moção um novo programa de construção de habitação a custos controlados, à semelhança de programas que já houve no passado, para darmos maior celeridade e envolver um setor que é dos mais dinâmicos da nossa sociedade, que é o setor da construção civil, voltado para uma prioridade que é uma prioridade fundamental. Mas temos também, na proposta do Orçamento do Estado, a valorização do investimento privado. Quer no que respeita às denominadas agendas mobilizadoras, que é uma parceria entre as instituições de ensino superior, os centros de investigação, os centros de criação de valor, com as empresas e com a sociedade. Aliás, numa extensão e numa ampliação de uma experiência que o sobrinho conhece bem e todos nós, alguns de nós conhecemos bem, os chamados laboratórios colaborativos, que é já uma experiência muito importante, transferência de conhecimento dos centros de investigação para aqueles que não estão tão habituados a esta linguagem, é no fundo pegar no conhecimento que se produz nos centros de saber, nos centros universitários, nos institutos politécnicos, e se pega nesse saber, mas não se quer que o saber fique fechado
dentro das instituições, que esse saber seja útil à sociedade, seja útil às empresas, seja útil a quem produz na sociedade e a quem cria riqueza. Ora, essas agendas mobilizadoras que estão hoje em todo o país serão uma boa experiência para nós podermos, a partir daqui, garantirmos uma aliança duradoura entre as forças da sociedade civil e as forças do Estado, desde a administração central à administração local, para garantirmos uma continuidade nesse investimento e nessa transferência de conhecimento para a realidade social, para a realidade económica, para a realidade empresarial. E permitam-me que dê conta também de uma das nossas novas propostas em relação às pequenas e às médias empresas. As pequenas e médias empresas representam cerca de 97% das empresas nacionais e criam cerca de 80% do emprego no país. Estamos a falar de pequenos estabelecimentos, como por exemplo agora onde parei, aqui no Soeiro, que é aliás um café que tem o nome do Soeiro Pereira Gomes, que nasceu na terra da minha mulher, em Gestação, que escreveu, entre outros, os esteiros que dedicou aos filhos dos homens que não foram meninos. E, portanto, julgo que todos, foi até com gosto que vi que havia aqui um café dedicado ao Soeiro. Mas o que nós aprendemos nesta, digamos, nesta realidade económica local é de que as pequenas e as médias empresas precisam agora de um impulso, de um novo estímulo. E essa é a razão porque, na proposta que vamos apresentar também, tenhamos também um programa para apoiar as pequenas e as médias empresas, em 3 dimensões complementares. O primeiro tem que ver com as condições do financiamento. Hoje, para financiar as pequenas e médias empresas, quando recorrem ao crédito, pagam 2,5% à mútua, que é uma garantia de Estado. Ora, sendo uma garantia de Estado, aquilo que proponho é que não paguem nada, porque o Estado, por essa via, pode apoiar as empresas na redução em cerca de 1/3 dos seus custos de financiamento. A segunda dimensão tem que ver com uma orientação política para todos os serviços da administração pública para que procurem garantir até aos 90 dias os reembolsos dos fundos europeus, para criar liquidez e tesouraria nas pequenas e médias empresas. Não podem estar um ano e meio à espera das retribuições do Estado. A terceira tem que ver com o facto de haver fundos europeus que estão com dificuldades de execução e garantir que aquilo que não for executado possa também contribuir para financiar a modernização das empresas, nomeadamente a modernização tecnológica. Não apenas para que elas possam tornar-se mais competitivas, se possam não apenas desenvolver projetos até de fusão ou de integração ou de parceria com outras empresas para ganhar a dimensão, mas também para concorrerem nos mercados internacionais. Esta é, portanto, uma das prioridades para introduzirmos no fator de crescimento e de estimular o crescimento da nossa economia. Queremos continuar, naturalmente, a modernizar as funções sociais do Estado, mas para o fazermos temos que ter uma economia que seja dinâmica, uma economia que seja competitiva, uma economia que seja capaz de inovar e que seja capaz de criar e continuar a criar emprego, particularmente para os mais jovens. E caras e caros camaradas, é preciso também, do ponto de vista do desenvolvimento, termos, como aqui foi pedido pelo Carlos Guerra e também pela Berta nas intervenções, pelo Eduardo, nós temos que ter uma abordagem do desenvolvimento regional com uma outra eficácia na execução das políticas. Isto naturalmente que vai exigir uma organização ou uma estruturação orgânica do Governo de uma forma diferente. Nós temos que ter uma cadeia de comando nesta área muito mais clara, muito mais direta, em que a agricultura, a coesão, os fundos europeus de desenvolvimento regional têm que estar articulados, por forma a que, detectadas as dificuldades, diagnosticados e desenvolvidos os planos de intervenção e de valorização dos recursos dos territórios, sejamos capazes de ser mais eficazes a chegar com a resposta aos problemas e à vida das pessoas. Sou pena das pessoas deixarem de acreditar nas propostas que vamos apresentando. Maior eficácia, maior celeridade, maior clareza nas opções e no desenvolvimento das condições e dos recursos territoriais. Isto exige também uma outra necessidade, que é a necessidade de repensarmos a localização de alguns dos serviços públicos no nosso país. Eu quero dizer-vos que quero ser claro, tomei há dias a decisão de colocar a unidade de emergência de proteção e socorro que estava em Coimbra, de colocar na Guarda. Tinha sido
Uma ideia que tinha sido assumida, não tinha sido concretizada e na semana passada ficou fechado para que fique localizada na Guarda como uma demonstração clara de valorização com serviços que podem contribuir para a dinamização da economia local, para a dinamização do emprego, para a dinamização do desenvolvimento. O mesmo está a acontecer com a Escola de Formação da Guarda, em que já decidimos, o projeto está já na fase de execução, um investimento que andará na ordem dos 40 milhões de euros para que a Escola de Formação da Guarda fique em Porto Alegre, onde tem vindo a funcionar, mas onde as condições que se tinham vindo a degradar levavam a que se pudesse ter a expectativa do pior, nomeadamente a sua deslocalização para a Figueira da Foz, e portanto está assumido em termos de decisão política, ficará em Porto Alegre com um investimento que vai ser feito com caráter plurianual para valorizar esse território. Caras e caros camaradas, quero praticamente concluir dizendo que há algumas prioridades que eu queria que ficassem claras na cabeça de todos. Para além daquelas propostas que agora irão aparecer na moção de estratégia e depois espero ter essa oportunidade de aparecer no programa do Governo. Peço-vos, aliás, que façam chegar contributos ao programa do Governo que está a ser coordenado pelo André Caldas. Basta enviarem os vossos contributos para o nosso site de candidatura. Uma das primeiras prioridades que nós temos que ter enquanto sociedade tem que ver com a promoção de uma cidadania informada e esclarecida sobre os valores da Constituição, sobre os valores do Estado de Direito Democrático, particularmente junto às mais jovens gerações. É muito importante que as mais jovens gerações conheçam as condições em que viveram os seus avós, em que viveram os seus pais, e como o país deu um salto quantitativo e qualitativo nas condições de desenvolvimento. É muito importante para que um dia não se deixem encantar pelo canto da sereia que hoje procura na demagogia e no populismo furar os valores democráticos e furar os valores da nossa democracia. A segunda prioridade, temos que continuar a apostar no crescimento económico e nos motores do crescimento económico, porque é no crescimento económico e na capacidade de execução do investimento público que nós poderemos continuar a garantir o crescimento da economia, a convergência com a média da União Europeia e, simultaneamente, investir nas funções sociais do Estado. E há aqui um desafio para o futuro, que é o desafio de conseguirmos que, para além dos fundos europeus, termos capacidade própria para manter níveis de investimento público elevados. Porque essa é a razão porque no Orçamento do Estado para 2024 já está previsto um fundo de investimento que é financiado com as receitas do superávit orçamental, ou seja, aquelas que são os resultados positivos do nosso orçamento são colocados nesse fundo. Esse fundo destina-se, por um lado, a garantir essa continuidade no investimento público, mas também a garantir que temos condições para desenvolver políticas em circunstâncias de crise que permitam não vivermos circunstâncias tão complexas e difíceis como vivemos na crise de 2008 e 2009. Esse fundo é muito importante. Há uma candidatura que quer utilizar essas receitas para as colocar já no terreno. Ora, nós temos que ser ponderados nestas matérias e temos a consciência de que é muito importante termos este fundo de investimento para utilizarmos em momentos especialmente difíceis e exigentes da nossa vida coletiva. Em terceiro lugar, já sabem que queremos lançar esse diálogo e essa aliança duradoura com a sociedade civil, com as pequenas e com as médias empresas, com as instituições do setor social, para conseguirmos uma transferência do conhecimento com as instituições de ensino superior de caráter duradouro e capaz de valorizar recursos, capaz de criar emprego e de criar coesão social, económica e territorial. Queremos também, e por isso, manter nas nossas prioridades o combate à pobreza e às desigualdades, porque a riqueza deve servir para financiar a modernização das funções sociais e das funções económicas do Estado, deve funcionar para modernizar a própria administração pública, mas deve também servir para responder àqueles que são os nossos deveres da justiça social, à nossa responsabilidade social com os mais carenciados e que precisam de um olhar atento. O combate à pobreza e às desigualdades tem que continuar sempre a ser uma das prioridades do Partido Socialista. Ninguém pode viver tranquilo, ninguém pode viver de consciência tranquila se sente que à sua volta continua a haver pobreza, continua a haver desigualdades. Temos que ser muito conscientes deste dever que é um dever de todos nós. E há 3 instrumentos
fundamentais para combater as desigualdades e a pobreza. O primeiro é criar emprego e emprego melhor remunerado. O segundo é investir nas qualificações e na educação das pessoas, porque investir na educação, na qualificação, na formação profissional é uma condição de realização da cidadania mais plena e realização da igualdade, para que cada cidadão se possam autodeterminar e construir o seu futuro e construir a sociedade e o nosso devir coletivo. E há também a necessidade de manter políticas sociais estáveis e sustentáveis. Queremos também garantir que o nosso posicionamento nesta candidatura tem linhas muito claras. E com isto, caras e caros camaradas, quero terminar. Primeiro, para vos dizer que sou por um PS que seja autónomo na sua capacidade de decidir, vinculado aos seus princípios, aos seus valores, e que fundamentalmente tem que ver com um programa de modernização, de liberdade, de igualdade e de justiça. Sou por um PS que está onde sempre esteve, ou seja, um PS da esquerda democrática, a favor da Europa, da democracia liberal, progressista. Sou por um PS de uma corrente progressista e reformista. Não sou por um PS de rupturas que provoquem instabilidade, que provoquem o receio, que provocam a insegurança. Não, sou por um PS reformista, que constrói reformas em diálogo e que constrói reformas no diálogo com todos, porque são as reformas que se tornam duradouras. As reformas que se tornam duradouras são aquelas que têm a maior base social de apoio possível, porque quando nós procuramos impor à força as nossas opções, o que acontece é que os que vêm a seguir a nós voltam outra vez com tudo para trás. Nós temos que construir soluções. Sou por um PS cuja força eleitoral pode ser a barreira mais firme aos extremismos e particularmente em relação àqueles que querem pôr em causa as liberdades e os direitos fundamentais. E camaradas, há algo que eu sei. Basta olhar para o que se passou nos Estados Unidos. Basta olhar para o que se passou na França. Basta olhar para o que se passou no Brasil. E o que é que em todas estas sociedades nós podemos observar? A polarização excessiva, direita-esquerda, 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 levou a que os extremos e os extremismos crescessem e absorvessem as forças moderadas do centro. Essa é a razão porque eu entendo que é fundamental haver alguém com capacidade de diálogo para desenquistar essa polarização e para desenquistar o espaço que esvazia esses extremos que põem em causa a segurança democrática e os nossos valores constitucionais. Tenham consciência disto. Um discurso excessivamente polarizador, de nós contra os outros, tem tendência a favorecer o fortalecimento dos extremos, quer à extrema-direita, quer à extrema-esquerda, e seremos no futuro todos vítimas desses extremismos que se colocam à extrema-esquerda e à extrema-direita. Quero um PS que seja capaz de promover o diálogo com todas as forças políticas e sociais e com todos os partidos democráticos. E claro, com todos os partidos democráticos. Partidos como o Chega, nós não os deixaremos passar, porque são partidos que querem furar a democracia, querem destruir os valores constitucionais, querem destruir o que se construiu depois do 25 de Abril. Caras e caros camaradas, a minha experiência de vida, a minha experiência política é a razão de ser, de me colocar ao serviço do PS e de querer servir o PS, procurando com o PS servir o nosso país. Porque há algo que eu sei, os partidos políticos e o nosso também, foi construído, fez agora, o nosso secretário-geral fez uma visita à Alemanha, onde ele foi fundado em 1973, e o nosso PS foi fundado por homens que lutaram na clandestinidade, que lutaram contra a ditadura, em várias fases. Desde o século XIX lutaram pelos trabalhadores e pelos direitos dos trabalhadores, pela dignificação do trabalho. Depois havia uma massa mais ligada aos trabalhadores que se articulou com aqueles que representavam a burguesia e a República e os valores da República, os republicanos, e essas duas dimensões, elas acabaram por se encontrar no seio do PS. Foi combatido na clandestinidade
esses militantes tiveram que lutar, alguns deles ligaram-se ao Partido Comunista Português e voltaram a ressurgir na década de 60, já com o movimento da Serra Nova, e depois vieram a fundar o Partido Socialista em 1973. E o Partido Socialista veio a assumir aquela que é uma função essencial, que é precisamente a da compatibilização entre aqueles que querem empreender, querem ser livres, querem autodeterminar-se, mas ao mesmo tempo, ao fazê-lo, não deixam ninguém para trás. E é por isso que o valor da igualdade está sempre e caminha junto com o valor da liberdade. Esse equilíbrio fundamental foi o equilíbrio que Mário Soares sempre conseguiu fazer. E é esse equilíbrio que o nosso António Costa também procurou fazer, nomeadamente no decurso das funções de desempenho político governativo. E é isso que nós temos que continuar a fazer. Falar para o grande centro político democrático e com todos construir as soluções que melhor servem o nosso país. A maior garantia que eu vos quero dar é de que no momento decisivo e nos momentos decisivos procurarei colocar os valores do nosso PS ao serviço do nosso país, porque o Partido Socialista tem o dever de servir o país. Porque não vive para si próprio, vive para servir o país. Viva o PS, viva Portugal! PS!